para falar sobre varizes pélvicas. Quem nos recebe é a doutora Raquel Pérez, ela que é médica cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora Raquel? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o honroso convite. Nós que agradecemos, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Doutora, uma pauta muito importante, nós recebemos muitos e-mails de telespectadores, muitas mulheres têm dúvidas, homens têm dúvidas. Vamos começar esclarecendo ao nosso público o que são varizes pélvicas. Então vamos lá, né? Um tema extremamente relevante, principalmente para as mulheres, porque atinge até 30% das mulheres com essa alteração. E varizes pélvicas são veias dilatadas e tortuosas localizadas ali, próximo ao útero, ovário e trompas. Nós temos até uma imagem aqui, doutora, para a gente mostrar um pouco para o público, para que eles possam entender mais o que são as varizes e, se não tratadas precocemente, onde ela chega, né? O que ela proporciona aí de desconforto, de mal-estar para o paciente. Então, vamos lá, né? Então essa moça ilustrando a região pélvica, que é onde ela provavelmente tem dor, tem os maiores sintomas, né? A parte mais sintomática dessas pacientes é nessa região mais do baixo ventre. E aí a gente tem as estruturas que estão localizadas ali naquela região, que é o útero, o ovário e as trompas. E aí as varizes pélvicas, elas vão ocorrer nessa topografia, próximo às trompas, próximo ao ovário e próximo à região uterina. É uma doença que tem grande impacto na vida das mulheres, causando veias de dilatação importante nessa região e causando, do ponto de vista estético, um incômodo importante. Doutora, quais são os sintomas? Então, principalmente, a paciente tem dor. É uma dor crônica, uma dor pélvica crônica. Não é algo agudo que aconteceu de 1, 2 dias. A paciente evolui com esse quadro por um período longo de tempo. Ela tem dor durante o período menstrual, ela tem cólicas, né, importantes. Essa paciente tem dor durante e após as relações sexuais, durante e após a atividade física. Pode ser causa de infertilidade em algumas mulheres, pode ser causa de impotência sexual nos homens. Inclusive tem relatos de homens que depois que embolizaram essas veias, que trataram esses quadros, melhoraram esse fator, né, esse quadro de impotência sexual. E um ponto importante também é que essas pacientes às vezes vão ter quadros depressivos, porque elas não vão querer ter relação com o marido por conta do quadro de dor. Ela pode ter urgência miccional, por conta dessas veias estarem localizadas ali próximo à bexiga, essa paciente não consegue às vezes segurar o xixi. A paciente não precisa ter todos esses sintomas, a paciente precisa ter algum deles ou algum sintoma importante de todos esses que eu citei, para a gente qualificar essa paciente como uma paciente portadora de síndrome de congestão pélvica. Porque às vezes a paciente tem só as varizes pélvicas e ela não tem sintoma, e se ela tem o sintoma, ela é uma paciente com uma síndrome de congestão pélvica. Uma informação muito importante que nós não tínhamos, né, e a gente acabou até trazendo essa pauta por conta também dessa informação, homens também têm, né, essas varizes pélvicas. A gente, quando imagina, já associa mulheres, né, doutora? Exato, igual eu pontuei, inclusive tem estudos que mostram que pacientes que depois que tratam, eles melhoram o quadro de impotência sexual que eram causados naquela região. Os pacientes têm varicocele e depois que eles fazem o tratamento, esse quadro de impotência melhora. Que ótimo, doutora. Doutora, é genético? A principal causa, né, que é citada hoje é a causa genética, mas pode ter outras causas, como gestação e as síndromes, fatores hormonais, né, gestação entra junto ali porque tem uma alteração importante, né, dos hormônios, mas fator hormonal, pacientes que usam anticoncepcional, e as compressões. Tem duas principais compressões que são as que a gente estuda e as que mais que é relatada, né? Então a gente tem a compressão da artéria aorta com a artéria mesentérica superior, faz um pinçamento da veia renal e a gente vai ter um engurgitamento dessa veia, e aí a gente vai ter o aparecimento das varizes pélvicas. Ou também a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita, fazendo com que haja represamento, o engurgitamento, ou também denominada síndrome de Cocket ou síndrome de Meitaner, que é bem conhecida por algumas pacientes. Doutora, e quanto ao diagnóstico? Inicialmente, o diagnóstico é feito normalmente pelo ginecologista. Ele solicita o ultrassom transvaginal
identifica as varizes pélvicas e posteriormente ele encaminha para o vascular para identificar a causa, né, que pode ser muitas vezes pela compressão daquelas veias que eu comentei anteriormente, da veia renal esquerda ou da veia ilíaca comum esquerda, e o diagnóstico é feito pela ultrassom transabdominal. A gente faz com a paciente deitada para identificar esses pontos de compressão, se ela tem esses pontos de compressão ou da veia renal esquerda ou da veia ilíaca comum esquerda. Também pode ser feito o diagnóstico através de métodos um pouco mais invasivos, que é através da flebografia, da angiotomografia, da angiorressonância ou até através do AIVUS, que hoje é considerado o padrão ouro, né, o melhor exame para diagnóstico dessas alterações. A vantagem do AIVUS, que é ultrassom intravascular, é uma abreviação em inglês, ultrassom intravascular, é que ele já consegue fazer o tratamento. Ele faz uma punção ali na região femoral, ele vai até o ponto de compressão para identificar onde está a compressão e consegue realizar o tratamento. Agora vamos dar boas notícias, né, para o nosso público. Como que é o tratamento ou cirurgia, doutora? Então vamos lá, né? O tratamento para pacientes que têm poucos sintomas, que elas não têm um grande impacto na qualidade de vida, a gente faz um tratamento clínico. A gente medica essa paciente, muda hábitos e essa paciente às vezes responde muito bem, não precisando ser submetida a um procedimento cirúrgico. Mas a vantagem é que hoje existe uma técnica menos invasiva, uma técnica mais fácil de ser realizada para as pacientes em termos de recuperação, que é através da embolização dessas veias que não estão funcionando de uma forma adequada. Então, esse procedimento é feito através de uma punção, né, através de um furinho na veia femoral, que pode ser ali na região inguinal, pode ser feita também através do braço ou através de uma punção na região cervical. Esse médico entra com um catéter ali na região até chegar nas veias ovarianas e emboliza. O que é embolizar? Ele libera partículas ou molas, fecha o fluxo, restaura aquela região ali, bloqueia aquela região que não estava funcionando bem, restaura o fluxo bom ali, fica um fluxo agora adequado e essa paciente melhora os sintomas. Excelente, doutora. Doutora, você que acompanha seu paciente diariamente, que tem todo esse cuidado com o seu paciente, deixa pra gente aí uma dica de prevenção. Eu sei que a doutora comentou que é um percentual enorme de ser genético, né? Mas temos, doutora, como prevenir? Tem. Hoje a gente insiste muito em mudança de estilo de vida. E isso faz toda a diferença, não só nessas pacientes, como em todas as pessoas, né? Hoje esse hábito causa um grande impacto. Então a gente fala para paciente evitar alimentos gordurosos, evitar bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, fazer rotineiramente, né? Que isso esteja inserido na rotina dela, atividade física, uso de meia elástica e evitar ficar muito tempo na mesma posição, ou muito tempo sentado, ou muito tempo em pé. Isso, a paciente procurando se alongar, a paciente procurando fazer algum movimento durante o período que ela está trabalhando, ou cuidando de filhos, enfim. Ela fazendo algum desses movimentos, ela evita uma congestão, né? Ela evita que o fluxo de sangue fique parado ali e evita a formação de varizes naquela região. Doutora, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Até mais. Até mais. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com a doutora Raquel Pérez. Você também pode acompanhá-la através das redes sociais.